Vamos dar sequência ao estudo do livro Como Vencer as Suas Guerras pela Fé. Nós estamos falando como o diabo interfere na mente humana. Nós vamos dar sequência a esse estudo que iniciamos semana passada. A igualdade econômica é a solução para a miséria? Vamos dar sequência a essa leitura. Curva aí a sua cabeça, vamos pedir direção a Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai, dirija esse estudo. Abra o nosso entendimento e fale conosco. Fale aquilo que o Senhor deseja que tenhamos conhecimento. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Amém. Onde na Bíblia Deus insinua que o ser humano é um coitado e que por isso precisa de comiseração dos outros. De Gênesis a Apocalipse, recebemos uma injeção de fé para enfrentar qualquer dificuldade e vencer. O próprio Criador ensina, na parábola dos talentos, que a igualdade é uma injustiça muito grosseira. Por isso, ele mesmo, nesta parábola, insinua a distribuição de formas diferentes entre os seus dons. Veja na narrativa do Senhor Jesus Cristo, em que ele mostra uma história de um senhor que concedeu uma determinada quantia de talentos a 3 servos distintos. Está no livro de Mateus, no capítulo 25, no verso do 14 até o 30. Vamos entender essa parábola. Esse Senhor caracteriza o Todo-Poderoso. Os servos representam as pessoas e os talentos, a habilidade, a força, a inteligência que cada pessoa recebe para servir, crescer e aperfeiçoar na vida. Podemos ver também nessa parábola a virtude como a justiça, a bondade de Deus, de não deixar ninguém desprovido de talento. Ele dá a todos, porém, não de acordo com o que eles querem, e sim conforme a capacidade de cada um. Embora haja diversidades na capacidade dos servos, ainda assim todos têm condições de multiplicar aquilo que o Altíssimo deu. Se não fosse assim, os servos da parábola não teriam recebido os talentos. Mas, ao contrário, vemos que nenhum servo voltou de mãos vazias. Logo, não há razão para haver complexo de inferioridade, pois não existe neste mundo uma só pessoa incapaz ou inútil, porque tudo que Deus faz é perfeito. Portanto, não há falha na partilha divina, pois a sabedoria de Deus é perfeita. Cada servo recebeu de acordo com a sua capacidade, sendo que nenhum deles foi sobrecarregado ou ficou de fora diante disso. Conforme a habilidade individual, o primeiro servo obteve 5 talentos. O segundo, 2 talentos. E o terceiro servo, 1 talento. Para entender um pouco mais a respeito do que cada um deles recebeu, precisamos compreender e entender o significado de um talento e o valor de um talento. Nos dias do Novo Testamento, um talento era considerado uma unidade de troca. Seu valor dependia de seu material. Quanto mais nobre o material era, mais valioso ele também se tornava. Havia o talento de ouro, por exemplo, que era o mais nobre. Havia também o talento de prata e o talento de bronze. A título de informação, no caso dessa parábola, os talentos podem ter sido de prata, pois a palavra grega pode significar dinheiro ou prata. Está no livro de Mateus 25, 18.
Originariamente, um talento era uma medida de peso de 26 quilos, mas há traduções e comentários que usa também a quantia de 34 quilos, como um preço razoável de trabalho. Com o tempo, o talento se tornou uma moeda que valia cerca de 6.000 denários. Isso mostra que um talento adquirido equivalia aproximadamente a 16 anos e meio de trabalho para um operário ou para um soldado da infantaria. Portanto, podemos considerar que o valor do talento confiado aos servos dessa parábola era muito grande. 5 talentos, nesse caso, porém, representava muito mais do que uma vida inteira de um assalariado. Após dar os talentos e retornar muito tempo depois, em Mateus 25:19, o Senhor dos servos mostrou-se que iria prestar conta com eles, mais cedo ou mais tarde. De igual modo, havendo o dia da prestação de conta com Deus, quando Ele nos chamar, cada um para explicar como usou os dias de sua vida, da sua saúde, da sua inteligência, usou as suas habilidades particulares e o conhecimento e as suas memórias e tudo mais que recebeu em prol dele e das pessoas. Como você usou o seu dia? Como você usou o seu tempo, os talentos que você recebeu de Deus em prol do seu próximo, em prol de Deus e em prol de você? Você só entesourou para conquistar grandes propriedades? Não se esqueça que desse mundo não se leva nada. Veja que o Senhor confiou seus talentos a nós, mas também Ele nos convoca para um acerto de contas com Ele. O primeiro e o segundo servo trabalharam, lutaram com ousadia, por isso conseguiram multiplicar o que receberam e foram recompensados por isso. Já o último servo mostrou-se mal, negligente. Diferente dos demais, ele recusou a empenhar-se e julgou seu senhor como um homem cruel e falho. Diante disso, foi considerado um servo mau. Aí está o peso dessa parábola. Esse servo que fracassou, porque não viu o seu talento como um privilégio. Ele foi indolente e preguiçoso, preferindo enterrar o presente que recebeu a se esforçar para multiplicar e, no final de tudo, ainda atribuiu o seu fracasso ao seu Senhor. Isso é muito comum, né? Toda pessoa, quando ela tem um fracasso na vida, ela culpa alguém pelo fracasso dela, pelo erro dela. Tem marido que trai a mulher e diz que traiu porque ela não lhe atendia às suas necessidades, não fazia o que ele queria. Tem, por exemplo, Eva. Eva, quando foi interrogada por Deus, por que ela tinha feito aquilo, ela disse assim: foi a serpente que me enganou. E Deus então perguntou para Adão: Adão, eu falei para você não fazer isso, porque você fez, Adão. Você comeu do fruto. A mulher que tu me deste me deu e eu comi, ela me enganou. Quer dizer, ninguém assume a culpa pelo seu fracasso, pelo seu erro. Mas o único culpado do seu fracasso, o único culpado do seu erro é você, amigo. É você, amiga. E não assim. A sua punição, então, foi perder tudo. E ainda ser condenado pelo seu Senhor. No sentido espiritual, esse servo foi indolente para com o talento dado por Deus e não o considerou como um justo juiz. Assim perdeu até a salvação. Muitos que pensam ter pouco, julga-se insignificante e se omite da responsabilidade de agir com diligência. E com isso passa a vida a reclamar e a culpar os outros pelas suas derrotas. Contudo, essa parábola ensina que somos os únicos responsáveis pelo uso dos dons adquiridos. E é o que proporcionará o nosso sucesso ou o nosso fracasso. É o esforço ou a indiferença mediante aquilo que recebemos de Deus. Muitos têm se dobrado diante das dificuldades e culpado os outros. Amiga, é mais fácil você assumir e pedir ajuda de Deus. Você tem talento. E um talento que Deus te deu é coisa valiosíssima. Você vê que um talento era 34 quilos de ouro.
34 quilos de ouro. Correspondia a 6.000 dias. 6.000 dias é quase uma vida, são 16 anos. 6.000 dias são 16 anos. Esse era o valor de um talento e Deus te deu. No mínimo um você tem. No mínimo um você tem. Eu tenho, no entendimento dessa parábola, os talentos como as almas que nós ganhamos. Nós, pastores, nós temos essa incumbência de 5 talentos, de 2 talentos, e nós multiplicamos as almas. Mas você, amiga, que não tem o ministério de pregação do Evangelho, você tem que pelo menos ganhar a sua alma. Pelo menos a sua. Você tem que entregar a Jesus. Se você apresentar mais uma, louvado seja Deus. Mas pelo menos a sua alma, você tem que entregá-la a Jesus, ao dono dessa alma. Você tem que negociar dessa alma, ganho essa alma, e entregar, devolver ela ao dono que é Jesus. Essa alma, esse talento é tua alma. E talvez você pegou esse talento, que é tua alma, e enterrou ele. Entregou uma imagem, entregou adoração a um homem, uma coisa, a pessoas. Ela pertence a Deus. Esse talento é de Deus. Você tem que devolver a ele. Vamos aqui fazer uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Curva aí a sua cabeça. Senhor Jesus, abençoa-nos, meu Pai. Guarda a nossa vida, Senhor. Livra-nos de todo mal. Conserva a nossa fé, a nossa esperança em Ti. Mantenha o nosso nome no livro da vida, meu Pai. Pelo menos esse talento que o Senhor nos deu, nós devolvemos aqui, mas devolvemos ele adorando, servindo, sendo submisso e obediente ao Senhor. Então cuida de nós, Jesus. Não nos deixe cair nas tentações. Não nos deixe enterrar o nosso talento que o Senhor nos entregou, confiando que nós devolveríamos ele ao Senhor, transformado e abençoado. Pai Santo, tome cada um de nós em tuas mãos, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Semana que vem voltamos. Semana que vem eu vou continuar ainda, nesse estudo, como o diabo interfere na mente humana, e nós vamos falar da deturpação do sexo. O que o homem tem feito com isso? Nós vamos explicar para você, para que você possa ter esse entendimento. Tá bom? Até a semana que vem. Fique com Deus.